Embora Henrique fosse um dos maiores magnatas do Brasil, naquela noite, sob o disfarce de um simples garçom, ele se sentia o mais miserável dos homens. Ele havia montado todo aquele cenário para colocar à prova a mulher que amava, mas a câmera escondida em seu paletó estava prestes a revelar que a infidelidade era apenas o prelúdio de um esquema muito mais perverso. O tilintar dos talheres de prata na porcelana fina preenchia o salão suntuoso. Beatriz, sua esposa, sorriu de algo que Felipe, o melhor amigo de Henrique, acabara de cochichar. Ela estava radiante, uma imagem dolorosamente similar à da noite em que ele a pediu em casamento. Ele se moveu em direção à mesa, com o coração batendo descompassado no peito. "Desejam mais alguma coisa?" Ele indagou, mantendo o rosto baixo para que seu disfarce, a barba falsa e os óculos, não fosse comprometido. Beatriz nem se deu ao trabalho de olhá-lo. Com um gesto displicente, ela respondeu, a voz tingida de tédio e soberba: "Apenas nos traga a conta e desapareça. O atendimento esta noite está deplorável." As palavras o golpearam como um soco no estômago. Ele apenas assentiu, esmagado pelo peso do desprezo dela, o desprezo por um homem que ela nem imaginava ser seu marido. A humilhação ardia em seu rosto, mas ele precisava ir até o fim. Ao se afastar, Henrique consultou o pequeno monitor que levava consigo, conectado à câmera. A imagem tremia com seus passos. Ele viu Beatriz se inclinar sobre a mesa, o sorriso se desfazendo. Sua mão pousou sobre a de Felipe e o microfone oculto registrou seu murmúrio com uma clareza assustadora. "Está quase na hora. Logo, tudo isso será nosso, e ele sumirá de uma vez por todas." O ar pareceu ser roubado dos pulmões de Henrique. Sumir? Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de sua vida. Aquela frase, "ele sumirá de uma vez por todas", ressoou em sua mente, abafando o burburinho do restaurante. Por um momento, o salão opulento se desvaneceu e ele foi levado de volta 8 anos no tempo, a um pequeno café com aroma de tinta a óleo e café recém-passado. Beatriz não era uma dama da alta sociedade, era uma artista. Ele se encantou não pela beleza calculada de hoje, mas pelo brilho febril em seus olhos ao descrever suas telas, as mãos manchadas de pigmento, gesticulando com uma paixão que ele jamais vira em seu universo de contratos e balanços. Ela não fazia ideia de sua fortuna, e por semanas ele foi apenas Henrique, o homem que escutava, fascinado, sobre suas inspirações. Ele se lembrava com nitidez do dia em que revelou sua verdadeira identidade. O receio no olhar dela não foi por ter perdido uma chance, mas o medo de que o dinheiro dele pudesse macular a pureza do que estavam construindo. "Prometa que o dinheiro não vai nos mudar", ela suplicou, e ele prometeu. A promessa os conduziu a uma noite estrelada em Paris, no alto de uma torre que ele alugara só para eles. De joelhos, ele não entregou apenas um anel de diamante, mas a promessa de uma vida. "Eu não quero te dar o mundo, Beatriz. Eu quero que você seja o meu." As lágrimas que rolaram pelo rosto dela naquela noite pareceram tão genuínas, seu sim tão carregado de amor. Por anos, ele se agarrou àquela promessa, mas as fissuras começaram a surgir. Coisas sutis no início, uma frieza velada, um distanciamento no olhar. Até a noite, 3 semanas atrás, que o lançou neste precipício. Ele a encontrou no quarto, sorrindo para a tela do celular. O sorriso se apagou no exato instante em que ela o viu. Com uma agilidade suspeita, ela virou o aparelho, o corpo rígido. "Quem era?" ele perguntou de forma casual. "Ninguém, apenas uma colega da faculdade." Mas os olhos dela desviaram dos seus. Naquela madrugada, a desconfiança o dominou. Ele pegou o celular dela. A conversa com Felipe tinha sido deletada, mas uma notificação ainda flutuava na tela, a prévia de uma mensagem que ela não teve tempo de ler antes de apagar o resto. "O plano está quase concluído. Tenha paciência." O ar escapou de seus pulmões. O plano.
Que plano? Foi ali, no silêncio de sua mansão, que a ideia do disfarce surgiu. Uma última e desesperada tentativa de provar a si mesmo que estava errado. Ele desejava ser humilhado. Queria que ela o tratasse mal como um garçom, para que depois ele pudesse arrancar o disfarce e eles pudessem rir juntos de sua paranoia. Ele rezava para estar louco. Mas agora, de volta ao restaurante, o eco daquelas palavras cruéis aniquilava qualquer esperança. Sua prece não fora ouvida. Ele não estava louco, estivera cego. E a mulher sentada àquela mesa não era uma desconhecida, era sua algoz. O anseio que o guiou até aquele restaurante não era por vingança. Era um desejo muito mais frágil e desesperado. O desejo de estar enganado. Henrique não buscava uma confissão de traição. Ele almejava uma prova de sua própria insanidade. Ele queria que, no fim da noite, Beatriz descobrisse seu disfarce e caísse na gargalhada, chamando-o de tolo ciumento, para que ele pudesse abraçá-la e sentir o alívio de saber que o monstro estava apenas em sua mente. Seu império foi erguido sobre lógica, dados e uma desconfiança visceral da natureza humana. Mas Beatriz, ele a havia colocado em uma categoria à parte. Ela era seu refúgio, a única pessoa no mundo com quem ele não precisava ser o bilionário calculista. Ela era a artista com a alma em chamas, a mulher que o lembrava de que a vida era mais do que aquisições e lucros. Salvar seu casamento significava salvar a última parte de si, que ainda era capaz de confiar cegamente, de amar sem uma cláusula de rescisão. Era por isso que a dor que sentia agora era tão avassaladora. Não era a dor de um marido traído, era a agonia de um homem assistindo ao seu próprio santuário ser profanado pelos dois únicos fiéis que ele permitira entrar. O conflito que o dilacerava era uma guerra interna. De um lado, o CEO implacável, que via os fatos como eles eram, as mensagens apagadas, a frieza crescente, as desculpas esfarrapadas para viagens de inspiração artística, que agora ele compreendia serem encontros secretos. Esse lado gritava que ele fora um ingênuo, que todos os sinais estavam lá, piscando em vermelho neon, e ele os ignorara. Do outro lado, o marido. O homem que se lembrava dela adormecendo em seu peito após passarem a noite inteira conversando. O homem que bancou sua primeira grande exposição e sentiu mais orgulho ao ver o nome dela na parede da galeria do que em qualquer negócio que já fechara. Esse homem sussurrava desesperado que devia haver um engano, uma explicação. Talvez sumir fosse uma gíria, uma piada de péssimo gosto. Talvez ele tivesse interpretado tudo errado. Essa esperança era seu veneno e seu único antídoto. E então havia Felipe. A traição de seu melhor amigo era, de certa forma, ainda mais dilacerante. Felipe era seu irmão de alma, o homem que esteve ao seu lado na morte de seu pai, o padrinho de seu casamento. Henrique repassava mentalmente os últimos meses, e as peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza nauseante. Todas as vezes que confidenciou a Felipe suas preocupações sobre Beatriz, Felipe o tranquilizava. Você trabalha demais, Henrique. Ela apenas se sente solitária, ele dizia, com uma falsa expressão de solidariedade. Mulheres como a Bia são complexas, passionais. Essa distância é apenas uma fase. Ele se recordava de um almoço há um mês, quando Henrique estava prestes a confrontar Beatriz. Felipe o impediu. Não faça isso, aconselhou pousando a mão em seu ombro. Você vai sufocá-la, vai parecer um marido controlador. Dê espaço a ela, confie nela, confie em mim. Felipe não estava apenas acobertando o caso. Ele o estava manipulando ativamente, usando a confiança de Henrique como uma arma contra ele mesmo, pintando-o como o vilão de sua própria tragédia para que pudesse roubar sua vida por trás. O maior obstáculo, contudo, era a fortaleza que ele mesmo ajudara a erguer, a imagem pública de Beatriz.
Para o mundo, ela era a esposa perfeita, a musa, a filantropa. Dava entrevistas sobre como o amor deles era um conto de fadas moderno, sobre como Henrique a apoiava incondicionalmente. Se ele a acusasse sem provas concretas, a narrativa seria virada contra ele em um instante. Ele seria o bilionário opressor, tentando destruir a reputação da esposa por puro ciúme. A imprensa o devoraria, a sociedade que o aplaudia o condenaria. Ele estava encurralado pela perfeição que ele próprio financiara. Por isso, o disfarce, a câmera, o teatro. Era sua única forma de lutar, seu único caminho para obter uma verdade na qual ninguém acreditaria se ele apenas a contasse. Ele precisava que o mundo visse com os próprios olhos. Olhando para a mesa deles, vendo os dois sorrindo, ele finalmente compreendeu. Seu desejo de estar enganado não era amor, era negação. E o conflito não era apenas sobre seu casamento, era sobre sua sobrevivência. E se eles queriam que ele desaparecesse, ele garantiria que quando a cortina caísse, os únicos fantasmas naquele salão fossem eles. Com a decisão solidificada como gelo em suas veias, Henrique se moveu. Ele pegou uma garrafa do mais caro vinho tinto da adega, um que ele mesmo havia selecionado para a carta do restaurante. Era um vinho para celebrações, para momentos inesquecíveis. A ironia era tão amarga que ele quase sorriu. Segurando a garrafa com uma mão e um guardanapo de linho branco com a outra, ele caminhou de volta para a mesa da desgraça. Seus passos eram firmes, os de um homem marchando para a execução, mas ele era ao mesmo tempo a vítima e o executor. Ele se posicionou ao lado de Beatriz, que o ignorou completamente, absorta em sua conversa animada com Felipe. "Com licença, senhora", ele disse, a voz deliberadamente servil. Uma cortesia da casa para celebrar a presença de clientes tão distintos. Antes que ela pudesse protestar ou dispensá-lo, ele começou a inclinar a garrafa sobre a taça dela. E então, o mundo pareceu se mover em câmera lenta. Um leve, quase imperceptível, tropeço em seus próprios pés. Um desequilíbrio calculado. A garrafa pesada pendeu para a frente e o líquido vermelho e espesso não caiu na taça, mas jorrou em uma cascata escura sobre o tecido imaculado do vestido de seda branca de Beatriz. O silêncio foi imediato e absoluto. Foi como se alguém tivesse cortado o som do universo. Garfos pararam a centímetros de bocas abertas. Conversas morreram no meio de uma sílaba. E então, um suspiro coletivo percorreu o salão. A mancha vermelha se espalhava pelo colo do vestido de Beatriz, como sangue florescendo em neve fresca. Por um segundo, ela apenas encarou o desastre em seu corpo. O rosto, uma máscara de incredulidade. Então, seus olhos, lentos e mortais, se ergueram para encontrar os de Henrique. Se um olhar pudesse incinerar um homem, ele teria virado cinzas. "Você..." A palavra saiu como um silvo baixo e venenoso. "Seu incompetente, seu animal desastrado." A voz dela começou a tremer, não de choro, mas de uma fúria sísmica que subia de suas entranhas. Ela se levantou de um salto, a cadeira tombando para trás com um baque surdo. "Olhe o que você fez!" ela gritou. E agora todos os rostos no restaurante estavam virados para eles, uma plateia cativa para sua humilhação. "Você tem alguma ideia do que é isto? Isto é alta costura. Sabe quanto custa este vestido?" Ela não esperou por uma resposta. Cravou o dedo no peito dele, a unha pintada de vermelho perfurando o tecido barato do uniforme. "Claro que não sabe. Este pedaço de pano vale mais do que você vai ganhar em toda a sua vida medíocre. Vale mais que a sua casa, se é que você tem uma. Vale mais que os seus filhos, se alguma mulher cometeu o erro de ter filhos com um fracassado como você." Cada palavra era uma chicotada, e Henrique as recebia em silêncio, o rosto uma máscara de submissão aterrorizada. Por dentro, porém, um iceberg se formava onde antes havia um coração. Ele observava a mulher à sua frente, o rosto contorcido, numa careta de ódio,
e não via nada da artista que amara. Via uma estranha, uma predadora cruel e superficial. E a última brasa de esperança que guardava se extinguiu, deixando apenas um vácuo frio. Felipe, ao lado dela, agora desempenhava seu papel com perfeição. Ele se levantou, colocando um braço protetor ao redor dos ombros de Beatriz. Calma, querida, calma. Não vale a pena se estressar com gente assim. Ele disse as palavras com uma entonação de desprezo tão profunda que foram quase mais dolorosas do que os gritos dela. Mas Henrique viu. Ele viu o lampejo de triunfo nos olhos de Felipe, o prazer sádico que ele sentia ao testemunhar aquela cena. Ele estava se deleitando com a destruição pública de um homem que ele chamava de amigo. A degradação de Henrique transformou-se em entretenimento. Ele podia ver os celulares sendo erguidos discretamente em várias mesas, pessoas registrando sua ruína para a posteridade digital. Ouviu os sussurros. Coitado do garçom, dizia uma mulher. Que escândalo! Essa mulher é louca, comentava um homem. Mas ninguém intervinha, eram apenas espectadores. Beatriz, alimentada pela atenção, deu o golpe final. Ela olhou para ele de cima a baixo com o mais puro nojo. Eu quero este nada, fora daqui. Agora, demitido, eu não quero que o ar que eu respiro seja contaminado pela presença dele. Ela se virou para Felipe, como se Henrique já tivesse deixado de existir. Vamos embora, Felipe. Esta noite está arruinada. Este lugar inteiro está contaminado por essa incompetência. Nesse momento, o gerente do restaurante, um homem baixo e nervoso, chegou correndo à mesa, o rosto pálido de pânico. Senhora, eu peço mil desculpas. O que aconteceu é inadmissível. Ele se virou para Henrique, os olhos fuzilando-o. Você, o que você pensa que está fazendo? Peça desculpas à senhora imediatamente. Forçado, coagido, Henrique baixou a cabeça, o ápice de sua humilhação. Ele, o dono de tudo aquilo, o homem que assinava o cheque de pagamento daquele gerente, foi obrigado a se curvar. Com a voz embargada, não pela emoção, mas pela raiva fervente que ele lutava para conter, ele murmurou as palavras que selaram o fim de seu casamento e o começo de sua guerra. Me desculpe, senhora. Foi um erro terrível. Naquele instante, ele não era mais um marido de coração partido. Ele era um rei deposto, planejando metodicamente a reconquista de seu reino e a execução dos traidores. O me desculpe de Henrique pairou no ar, denso e pesado, com uma finalidade que apenas ele compreendia. Para Beatriz e Felipe, era o som da vitória. Ela sorriu, um sorriso fino e cruel, saboreando a capitulação completa daquele ser insignificante. Felipe deu uma risadinha baixa, um som de puro desdém, enquanto ajeitava o paletó. O gerente, Sr. Queiroz, ainda se curvava em desculpas. Senhora, ele será tratado com o máximo rigor. Eu garanto, será demitido esta noite sem direito a nada. Por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas. Ele falava com a urgência de um homem tentando salvar seu emprego, e Beatriz se deleitou com seu poder. Ótimo, mas agora tire-o da minha frente, ela ordenou, virando-lhe as costas. O gerente, no entanto, não se moveu. Ele se endireitou. A postura subserviente e amedrontada se desfez, substituída por uma calma e uma autoridade que não estavam ali segundos antes. A mudança foi tão súbita que Felipe, que já se movia para sair, parou e olhou para trás, irritado. O que foi agora? Ele rosnou. Sr. Queiroz olhou diretamente para Beatriz. Senhora, ele disse, e sua voz não era mais a de um gerente apavorado. Sua queixa é gravíssima e por isso mesmo não pode ser tratada por um simples funcionário. Peço que aguarde um instante. Deixe que o dono do restaurante resolva isso pessoalmente. A frase caiu no silêncio do restaurante. Beatriz se virou, a arrogância estampada no rosto. O dono?
Acha que eu tenho tempo para esperar pelo dono de um lugar como este por causa de um garçom estúpido? Apenas o demita e pronto. Mas Felipe sentiu um calafrio. Algo estava errado. O tom do gerente, a quietude súbita do garçom. E foi para o garçom que todos olharam. Lenta, deliberadamente, a figura curvada de Henrique começou a se erguer. Ele não parecia mais um homem derrotado. Sua coluna se alinhou e ele pareceu crescer, preenchendo o uniforme barato com uma presença que não cabia ali. Ele levou a mão ao rosto e, com um movimento calmo, retirou os óculos. Depois, agarrou a barba postiça e a puxou, revelando o queixo firme que Beatriz conhecia tão bem. O grito dela ficou preso na garganta. A cor de seu rosto se esvaiu, deixando para trás uma palidez de cera. Ao seu lado, Felipe recuou um passo, os olhos arregalados em puro terror. Não era um garçom, era Henrique. O homem que eles planejavam destruir, o homem que eles acabaram de humilhar, o marido, o melhor amigo, a vítima, mas a expressão no rosto de Henrique não era de vítima, era a de um juiz. O silêncio foi quebrado por um murmúrio que se espalhou pelo salão. As pessoas se levantavam para ver melhor, os celulares agora apontados abertamente. Nesse exato momento, as grandes portas na entrada do restaurante se abriram. 2 homens de terno escuro entraram e se postaram de cada lado da porta, bloqueando a saída. Entre eles, caminhou um homem mais velho, de cabelos grisalhos, carregando uma pasta de couro. Era Dr. Magalhães, o advogado mais temido da cidade, o homem que Henrique usava para suas batalhas mais hostis. Ele parou ao lado de Henrique. Henrique finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, mas cortava o ar. Beatriz. Felipe. Surpresos? Ele deu um passo à frente e Beatriz recuou instintivamente. Sabe, Beatriz, ele continuou, o olhar varrendo o vestido manchado dela. Você disse que este vestido valia mais que a minha vida. É uma teoria interessante. Acho que vamos testar o valor real das coisas esta noite. Ele se virou para Felipe e a frieza em seus olhos fez o outro homem tremer. E você, meu irmão? Obrigado pelo conselho. Eu realmente precisava confiar nela e confiar em você. As palavras deles, antes usadas como veneno, agora eram devolvidas como adagas. A armadilha estava fechada. A plateia estava montada. O julgamento estava prestes a começar. Dr. Magalhães ligou um tablet, a tela brilhando, pronta para revelar a verdadeira face dos monstros. A tela nas mãos do Dr. Magalhães se acendeu, mas a imagem foi replicada em um enorme telão de projeção que desceu do teto. O rosto chocado de Beatriz, capturado pela câmera de Henrique, preencheu a tela. E então, o áudio. Sua própria voz, cristalina e cruel, ecoou pelo salão. Falta pouco. Em breve tudo isso será nosso e ele vai desaparecer para sempre. Um arfar coletivo percorreu os clientes, que agora percebiam estar testemunhando não uma briga, mas uma conspiração. Mas aquilo era só o começo. Henrique sinalizou para o advogado. Acho que devemos dar um pouco de contexto, disse ele. A cena no telão mudou para uma gravação de câmera de segurança, mostrando a entrada dos fundos da mansão. A imagem exibia Felipe chegando, sendo recebido por Beatriz com um beijo apaixonado. A traição era agora inegável. Mas o áudio era o mais condenatório. Ele está desconfiando? Perguntava a voz de Felipe. Ele é um tolo apaixonado, respondia Beatriz com uma risada fria. Ele acha que minha distância é melancolia criativa. Um novo clipe começou. O áudio vindo de dentro do carro de Felipe. A voz dele era clara, metódica. O laudo do Dr. Martins está pronto. Sinais claros de paranoia, incapacidade de gerir o próprio patrimônio. É perfeito. Assim que ele assinar aquela procuração para mim e você entrar com o pedido de interdição, acabou. Nós o internamos naquela clínica discreta na Suíça.
Ele vai desaparecer socialmente, o grande Henrique Monteiro, reduzido a um louco, e você, a esposa devotada que cuida de tudo, e eu, o amigo leal que a ajuda. É poético. A revelação do plano caiu sobre o restaurante com a força de uma bomba. Não era um assassinato físico, era um assassinato da alma. Henrique caminhou até ficar a poucos metros de Beatriz. Um louco, ele repetiu, a voz baixa. Era isso que eu era para você? Eu te dei um nome, te dei um mundo para sua arte, te dei minha confiança. E você usou tudo isso para cavar minha cova. Beatriz finalmente encontrou a voz. Henrique, não. Isso é mentira. É uma armação. É o Felipe. Ele me forçou. Ela apontou para Felipe, a primeira a tentar abandonar o navio que afundava. Felipe, por sua vez, estava branco como papel, quebrado. Henrique ignorou a acusação patética dela e se voltou para o homem que chamara de irmão. E você, Felipe? Lembra do dia em que meu pai morreu? Eu chorei no seu ombro. Você me disse que seríamos irmãos para sempre. A voz de Henrique embargou por um instante. Você segurou a aliança no meu casamento. Cada pedaço da minha alma que eu te entreguei, você usou para afiar a faca que segurava nas minhas costas. Você não é um traidor, Felipe. Você é um parasita. A transformação no salão era total. O garçom humilhado era agora um titã. O casal glamouroso, uma dupla de conspiradores mesquinhos. Dr. Magalhães deu um passo à frente, desligando o telão. Em nome do meu cliente, Sr. Henrique Monteiro, anunciou ele em voz alta, um pedido de divórcio por fraude e conspiração será protocolado amanhã, acionando a cláusula de infidelidade, que anula qualquer direito da Sra. Lacerda sobre o patrimônio. Uma queixa-crime por estelionato e tentativa de interdição fraudulenta também será apresentada contra ambos. A segurança irá agora escoltar a Sra. Lacerda e o Sr. Costa para fora da propriedade. As palavras selaram seus destinos. Os dois seguranças se moveram. Humilhados e desmascarados, os dois foram forçados a caminhar pelo corredor da infâmia, passando pelas mesas de estranhos que agora os olhavam com desprezo, os celulares ainda gravando cada passo de sua queda. Henrique ficou parado, observando-os ir. Ele não sentiu alegria, apenas um vazio imenso e gélido. A guerra havia acabado e ele vencera. Mas o custo da vitória fora seu próprio coração. Quando as portas se fecharam, um silêncio pesado desceu sobre o restaurante. Ele era o vencedor, mas a solidão ao seu redor era palpável. Ele permaneceu de pé, um rei em um castelo subitamente vazio. Ele fez um aceno quase imperceptível para o Sr. Queiroz. Em seguida, sem uma palavra, virou-se e caminhou para uma saída privativa, deixando para trás um salão cheio de sussurros e a mancha de vinho no chão, a única evidência física da batalha. Nos dias seguintes, a história explodiu. Os vídeos se tornaram virais. A queda de Beatriz e Felipe foi brutal e pública. A cláusula no acordo pré-nupcial, que Beatriz assinara com um sorriso anos antes, foi sua ruína. Ela saiu não apenas sem nada, mas com dívidas. Sua imagem se desintegrou. Felipe enfrentou um destino ainda pior. As provas eram irrefutáveis. Ele foi expulso da Ordem dos Advogados e enfrentou um processo criminal que destruiu sua carreira. Eles foram aniquilados pelo próprio plano, transformados em párias. Mas a história era sobre Henrique. Ele venceu a guerra, mas não encontrou paz. As semanas seguintes foram um borrão de reuniões. Ele se movia como um autômato, desfazendo cada fio que o ligava à sua vida anterior. Mas à noite, em sua mansão vazia, o peso do que havia acontecido o esmagava. Cada cômodo guardava a memória de uma mentira. Ele se perguntava em que ponto a artista que amou fora substituída pela predadora. A verdade que tanto buscou não o libertou. Aprisionou-o em um deserto de desconfiança. Foi então que ele decidiu desaparecer. Em seus próprios termos, nomeou um CEO interino, pegou uma pequena mala e se afastou.
Seu primeiro destino foi o pequeno café onde tudo começou. Sentou-se na mesma mesa. Ele não estava ali para lamentar, mas para entender. E ali percebeu seu erro. Ele não se apaixonou por Beatriz, a mulher. Apaixonou-se por uma ideia, pela promessa de uma vida que o salvaria da aridez de sua própria existência. Ele a colocou em um pedestal tão alto que se recusou a ver a pessoa real. A cura começou com um pequeno gesto. Semanas depois, ele procurou o Sr. Queiroz em sua casa simples. Senhor Monteiro, o gerente gaguejou. Henrique, por favor, ele o corrigiu. Eu nunca lhe agradeci por sua lealdade. O Sr. Queiroz sorriu. Eu apenas fiz o que era certo, senhor. E se me permite, nunca duvidei do seu caráter. Não pelo seu dinheiro, mas porque eu o via tratar o faxineiro pelo nome quando achava que ninguém estava olhando. Aquelas palavras simples o atingiram com mais força do que qualquer contrato bilionário. Ele passou a vida construindo um império para provar seu valor, mas seu verdadeiro valor estava nos pequenos atos de humanidade. No final, Henrique aprendeu que a maior riqueza não está em cofres, mas na moeda rara da confiança e do caráter. Ele não recuperou o que perdeu, pois o que era falso não podia ser recuperado. Em vez disso, começou a construir algo novo, algo menor, talvez, mas infinitamente mais real. Uma vida onde o valor de uma pessoa não era medido por seu saldo bancário, mas pela lealdade em seu coração. A jornada de Henrique nos mostra uma verdade poderosa. As maiores traições muitas vezes vêm daqueles a quem mais abrimos nosso coração. Ele perdeu uma fortuna em sentimentos, mas ganhou a clareza de que o caráter de uma pessoa é o único bem que não pode ser roubado, falsificado ou comprado. Essa história é um lembrete de que, no fim das contas, as máscaras sempre caem. E a verdade, por mais que demore, sempre encontra uma maneira de vir à tona. Agora, queremos ouvir você. O que você achou da atitude de Henrique? Ele foi longe demais ou a humilhação que ele sofreu justificava cada passo de seu plano? Se você acredita que a justiça foi feita e que a lealdade é um tesouro que dinheiro nenhum pode comprar, deixe seu comentário aqui embaixo escrevendo: a verdade sempre vence. Sua opinião é muito importante para nós e ajuda a criar uma comunidade forte que valoriza histórias com significado. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, compartilhe este vídeo em suas redes sociais ou com aquela pessoa que precisa se lembrar que mesmo nos momentos mais sombrios, a integridade é a nossa maior força. E claro, para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes que te prendem do início ao fim, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Sua presença aqui é o que nos motiva a continuar. Até a próxima.